Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da terceira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pariquera-Sul, realizada em 23 de fevereiro de 2017. Dando início à ordem do dia, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer número 12, referente ao projeto de lei número 09/2017, que dispõe sobre o percentual de reposição salarial e respectiva tabela de vencimento dos servidores municipais, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 12 ao projeto de lei número 9/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Primeiro, exposição da matéria em exame. De autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre percentual de reposição salarial na tabela de servidores da administração direta do município. A propositura foi recebida em 20/2/2017, lida no expediente do dia 20/2/2017 e encaminhada a esta comissão permanente na mesma data. Na mensagem consta: o presente projeto se justifica na necessidade que sejam revistos os salários dos servidores com reposição de 6 inteiros e 58 décimos percentuais. O chefe do Poder Executivo solicitou que a proposta tramitasse em regime de urgência, em razão do relevante interesse da matéria. É o relatório. Segundo, voto do relator. Compete a esta comissão permanente opinar sobre proposições que fixem vencimentos do funcionalismo conforme previsão do artigo 46, segundo F, do regimento interno. A matéria em análise é de legitimidade municipal, tendo sido observada a competência de iniciativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do inciso 3º do artigo 63 da Lei Orgânica, combinado com artigo 61, parágrafo 1º, 2º-A da Constituição Federal. A reserva de lei foi observada nos termos dos dispositivos anteriormente mencionados. No mérito, constata-se tratar de fixação de reajuste de 6 inteiros e 58 décimos percentuais aos servidores da administração direta do município e de 5% aos integrantes do quadro de magistério, e que se entende razoável. Haja visto que no ano de 2016 não houve aplicação de revisão geral anual àqueles servidores, conforme verificado nos registros de leis arquivadas na Câmara Municipal. A demonstração trienal de impacto orçamentário foi encaminhada conjuntamente com a propositura, bem como a declaração de ordenador de despesa de que os gastos oriundos do projeto dispõem de suficiente dotação e firme e consistente expectativa de suporte de caixa, conforme exigência do artigo 16, 1º e 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A previsão para o triênio é de que o índice de gastos com o pessoal fique abaixo de 50%, ou seja, compatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Terceiro, conclusão. Ante o exposto, quanto aos aspectos que nos compete examinar, nosso voto é pela regularidade do projeto de lei número 9/2017 do Poder Executivo, pelo que somos favoráveis à sua deliberação pelo plenário da Câmara Municipal. Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2017. Assino vereador Mário Augusto Amaro Miranda, relator. Milton Ticaca, presidente. Sérgio Schmidt, membro. O projeto de lei número 09/2017 está em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Rodrigo Mendes. Eu quero cumprimentar a mesa, em nome do nosso presidente, nossos amigos vereadores, público presente e aqueles que irão nos assistir através da internet.
Senhor presidente, a questão desse projeto de reposição, ele dá aí um aumento aí de 6,58. Esse até vou iniciar, que eu sou a favor, né? Sou a favor do projeto, mas tem algumas ressalvas. Porque como ele é um projeto de reposição, poderia ser analisado, até conversei na casa com algum dos amigos, dos colegas, de estar fazendo um tipo de emenda, uma emenda, para tentar até livrar algumas pessoas, alguns departamentos. Na realidade, livrar os comissionados desse projeto de lei. Por quê? No projeto de lei de referência, os comissionados eles já tiveram um aumento na sua referência, né? Saíram do 18 e foram para o 22. Então, a base, que é importante, até mesmo com relação previdenciária, enfim, é a base que se conta. Então, o pessoal da área dos comissionados tiveram um aumento significativo. O pessoal da referência 1, 2, 3, reforçando, tiveram aí um aumento pequeno, né, de 880 ele foi para 937, e entre as referências tiveram aí um aumento praticamente de 1%, né, considerando que o aumento das referências dos comissionados foram bem maiores. Com relação a esse projeto do aumento, né, dessa porcentagem, é válido porque todos os funcionários, né, devem ter um aumento, e todo aumento ele é bem-vindo. Mas eu achava que nesse projeto de lei não deveriam entrar os comissionados, né? Que os comissionados, eles, até o diretor jurídico e a diretora jurídica, né, e o procurador falaram que tiveram uma perca, né, de R$100 e poucos, mas se você somar agora essa reposição mais 6,58%, você vai ver que não vai ter perca. E eu não vi nenhuma perca já desde o início da base, que foi para 6 e pouquinho, não me recordo agora, mas eu já não tinha visto perca. Mas ainda agora, com esse aumento de 6,58%, que não vão ter mesmo, né? Então, só que eu gostaria de ficar registrado que seria interessante que, por ele já ter sido bem beneficiado, poderia até estudar, né, essas sobrinhas, se eles não tivessem entrado, e colocar mais para os servidores. Eu penso assim, porque como o nobre vereador, líder do prefeito, até já comentou aqui sobre a questão de plano de carreira, né, que vai ser difícil, possivelmente não tenha, eu vejo que o projeto de lei é um plano de carreira, basicamente para os comissionados. Por quê? Eles tiveram, né, o seu aumento da referência, vão ter a reposição, e se for pensado na revisão geral anual, vão ter mais um aumento, porque a revisão geral anual, ele é para todos. Então, entra novamente os comissionados. Então, fica como se fosse um plano de carreira já feito para os comissionados, e para os concursados, infelizmente, não vai ter, né, não está tendo. E eu vejo que eles deveriam, pelo menos assim, não entrar nesse projeto de lei, os comissionados, e na realidade já deveria ter pensado num aumento um pouco melhor para a referência 1, 2 e 3. Então, esse reajuste ele é bem-vindo, né, já que vai incluir a todos. Incluindo a todos, vou citar outra referência, que é a referência 4A, que até nós temos aqui um pessoal dos ACS, e eu fiquei muito impressionado com um dos profissionais que me falou, não venha o caso agora dizer o nome, que me falaram que o Rodrigo era contra, né? Na realidade, estava contra a situação dos agentes, de uma irregularidade que aconteceu em 2006 em um concurso, e meu nome que estava indo aí, que era por minha causa, que possivelmente eles poderiam ser demitidos. Bom, isso é uma calúnia, até porque eu venho lutando por servidores já há um bom tempo, desde o meu primeiro requerimento. Hoje mesmo, na realidade em 2015, eu até fiz uma publicação na minha página do Facebook sobre os ACS. Senhor, no seu momento o senhor tem a ordem, mas é vinculado um assunto com o outro, visto o respeito pelos funcionários, que são os ACS aqui, e devem explicação
a eles e também a minha pessoa, ao qual foi dito o meu nome para a comunidade. Então, se o senhor quiser dar a ordem, pode dar a ordem, mas o meu tempo ainda vai ser contabilizado. Por favor, vereador, só um instantinho, se atenha um pouquinho, direcionando a questão, desde que esteja o assunto dos ACs, né, esteja relacionado à questão aí da reposição, não tem problema nenhum. Não, mas vai estar. Não, vai estar. Eu vou chegar lá. Na realidade, o que acontece? Em 2015 eu fiz uma publicação, porque lá eles ganhavam R$ 918. Lá já tinha um projeto de lei de 2014 que já falava do salário base de R$ 1.014. E não foi aplicado naquele momento, está sendo só aplicado agora. Onde eu quero chegar? Porque eu fui no Tribunal de Contas hoje, conversei sobre diversos assuntos com o pessoal do tribunal, e eles me falaram assim, olha, Rodrigo, porque o problema aqui maior era a questão do processo seletivo, da contratação dos ACS. E não tem nenhum problema. Ele falou, Rodrigo, não tem, sabe por quê? Porque existe uma emenda 51 que fala assim, que fala bem assim, os gestores locais dos sistemas únicos de saúde poderão admitir agente comunitário de saúde e agente de combate às epidemias por meio de processo seletivo público. Na realidade, se for respeitado todos os princípios, naquele momento de 2006, não tem nenhum problema e eles podem ficar despreocupados que eles não vão ser demitidos e não haverá outro processo licitatório. E pode ter certeza que essa base de cálculo desde R$ 1.014, que foi colocado no projeto de lei, na realidade ele deveria já ter sido pensado lá atrás, porque é uma lei de 2014, está sendo colocado só agora. Se você aplicar, lógico, agora esse reajuste, que não é reajuste, é uma reposição, né, de 6,58, eles vão ter um acréscimo, porque isso também é incluso. Então, isso vem a calhar positivamente, essa reposição, contudo, que poderia até ser um pouco maior essa reposição. Né? Claro, pensando no impacto financeiro. Mas se nós tirássemos algumas classes, que eu ainda vejo que o pessoal do comissionado, se eles não tivessem entrado, já seria um impacto menor e daria para estudar algo maior para os concursados, e principalmente para as referências menores. Então, o meu voto será a favor, né? Mas eu espero que eu tenha deixado claro que eu sou totalmente a favor dos funcionários, lutarei, e meu objetivo de hoje foi lá no Tribunal de Contas, até para pegar fatos que eu pudesse fundamentar, se caso viesse, eles tivessem algum prejuízo na relação de contratação, para poder ajudá-los na permanência deles, e visto que está tranquilo, hoje mesmo eu conversei com a doutora Simone pela manhã, ela só falou que está em uma análise, não existe processo administrativo, então vem a despreocupação. Com relação, mais uma vez, ao projeto de lei, vamos ser a favor, todo aumento é bem-vindo, e é isso, presidente. Obrigado. O projeto de lei número 09/2017 continua em discussão. O projeto de lei número 09/2017 está em votação. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação, manifestando-se a favor ou contra a redação final do projeto de lei número 4/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, meu voto é a favor. Dorival Reis. Senhor presidente, eu voto a favor. Eliel Coppe. Presidente, eu voto a favor. Mário Augusto Amaro Miranda. Senhor presidente, eu voto a favor. Milton Ticaca. Senhor presidente, meu voto é a favor. Rodrigo Mendes. Senhor presidente, eu voto a favor. Professor Sérgio Schmidt. Senhor presidente, eu voto a favor. Tereza dos Santos. Senhor presidente, eu voto a favor.
Eu, Paulo Roberto Mendes, voto a favor do projeto. O projeto de lei número 09/2017 está aprovado por unanimidade em única votação nominal. Aproveito para informar que os vídeos e demais trabalhos legislativos já estão disponíveis no novo portal da Câmara, no seguinte endereço: www.pariqueraaçu.sp.leg.br. Ninguém mais fazendo uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores e visitantes e com a graça de Deus dou a sessão por encerrada.